Bom dia, oitavo ano, né? Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui na nossa videoaula de ciências, tá? Hoje nós vamos fazer a correção da página 280, que foi para a tarefa de casa, tá? E vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, né? Falando ainda sobre as plantas. Então, eu peço que todos abram o livro na página 280, tá? Para a gente poder fazer a correção. Primeira questão. Observe a imagem das briófitas ao lado e depois indique as plantas adultas e as cápsulas do esporófito. Então, eu procurei a imagem, né, igualzinha, tá, gente? Encontrei para vocês poderem responder direitinho, tá? E vocês coloquem aí do lado, pode até colocar no próprio livro, né? Escrever o nome dessas estruturas aqui, ó, que estão na extremidade, que são as cápsulas, né? Aqui é a haste do esporófito e aqui é a cápsula do esporófito, é onde vão ser produzidos os esporos. E as plantas adultas são essas verdinhas aqui, ó, tá bom? Então, a cápsula é essa bolinha que fica aqui na extremidade do esporófito, são todas essas, tá, gente? Eu só coloquei aqui para indicar. E aqui nós temos os verdinhos, né, que são as plantas adultas. Segunda questão. Qual estrutura é responsável pela reprodução sexuada e pela reprodução assexuada? O que cada uma dessas estruturas produz? Então, nas plantas adultas, né, quando eu olho para uma briófita, que qualquer momento que eu olho para uma briófita, eu vou estar vendo o gametófito. Então, o gametófito ela vai ser a fase dominante do ciclo dessas plantas, tá? Em qualquer época do ano eu vejo. E elas, como o próprio nome, gametófito, produz o quê? Gametas, tá? Se produz gameta, isso aí é a reprodução sexuada. Então, sempre que envolver gameta, reprodução sexuada. E os esporófitos, que são essa estruturazinha aqui em haste, com essa cápsula, né? São formadas nas plantas adultas, depois da reprodução, da fecundação. E elas vão produzir dentro dessa cápsula aqui, quem? Os esporos, tá? Esses esporos, eles saem da cápsula e vão cair no ambiente úmido e vão germinar, originando uma nova planta adulta. Então, os esporos, né, que são produzidos por essa região aqui da cápsula do esporófito, são responsáveis pela reprodução assexuada das plantas. Então, lembrando que esse ciclo aqui, ó, envolve as duas coisas, reprodução sexuada e reprodução assexuada no ciclo reprodutivo de todas as plantas, né? Isso aí é que nós chamamos de metagênese, certo? Então, vamos lá, vamos dar sequência, então, né, ao reino das plantas. Vamos falar hoje sobre as pteridófitas. As pteridófitas. Os representantes mais conhecidos, nós temos as samambaias, tá? As avencas, o samambaiaçu, que seria um tipo de samambaia maior. A grande novidade aqui dessas plantas em relação às briófitas que nós estudamos na aula passada, é que essas plantas, elas apresentam vasos condutores de seiva, ou seja, elas são chamadas de plantas vasculares. Então, a vascularização, essa condução mais rápida e eficiente das seivas na planta, ela ocorre por meio de vasos, tá? E a partir daqui de pteridófita, todas as plantas que nós estudar futuramente, que são as gimnospermas e as angiospermas, elas apresentam vasos condutores, tá bom? Apresentam uma novidade também em relação à estrutura. Elas apresentam já uma raiz, um caule e folhas, coisas que as briófitas não tinham, né? Elas tinham rizóide, cauloide e filóide, tá bom? A novidade, né, como eu já falei, são vasos condutores. A presença dos vasos condutores faz com que essas plantas elas possam ter o quê? Um tamanho maior. Porque toda planta que tem vaso condutor, o transporte de água, sais minerais e de distribuição de nutrientes na planta, ele vai ser mais rápido. E por isso as plantas podem ter um porte, né, um tamanho maior. Tá bom? Bom, como é que as plantas pteridófitas, né, elas se reproduzem? Se vocês olharem, né, aqui a gente tem um ciclo de uma samambaia, tá certo? Aqui na folha dessa samambaia, essa aqui é uma folha, ela tem uma folha composta, ela é toda dividida em partes menores. Isso aqui são os folíolos, tá bom? Na parte de baixo dessa folha, se eu virar a folha, eu vou ver uns pontinhos escuros, tá? Aqui tá de vermelho, mas na natureza ele é marronzinho ou pretinho, escurinho, certo? E a planta em si vai ser o esporófito. E esses pontinhos, né, eles são chamados de soros, tá, gente? Soros são esses pontinhos que eu encontro na parte inferior da folha de uma samambaia.
E o que são os soros? Eles são um conjunto de esporângios. Olha o nome, esporângios. Vão produzir o quê? Esporos. Os esporos caem, germinam, origina essa estrutura aqui em forma de um coraçãozinho mesmo. Essa estrutura é chamada de gametófito, ou especificamente nesse grupo é chamado de prótalo ou prótalo. E aqui, esse gametófito, ele é produtor de gametas masculinos e produtor de gameta feminino, tá? Então a gente diz que ele é diploide, que ele é um organismo hermafrodita, tá? E aí ele produz e ocorre o que? A fecundação. O produto dessa fecundação vai ser o quê? O surgimento de um novo esporófito. E o que vai acontecer com esse gametófito? Olha aqui, ele vai diminuindo até desaparecer, ok? Então aqui eu tenho a parte produtora de esporos, que caracteriza a reprodução assexuada, e nessa parte aqui do gametófito eu tenho a parte produtora de gametas, que caracteriza a reprodução sexuada. A alternância de gerações. Então, o gametófito aqui, ele é hermafrodita, ele produz tanto gameta masculino quanto gameta feminino. E a planta adulta, aquilo que eu vejo, a samambaia, é o quê? O esporófito. E o gametófito aqui vai ser a fase passageira, né? Só vai durar até o esporófito se desenvolver, tá bom? Aqui nós temos no livro uma imagem, tá bom? Na página, eu queria que vocês abrissem o livro de vocês na página 282. Interação para a gente fazer aqui juntos, tá bom? Reúna-se com colegas e coletem folhas de samambaias contendo soros, tá? Eu dei uma ajudinha para vocês, já coloquei aqui. Após a coleta, responda as perguntas a seguir em seu caderno. Item A. Observe as folhas e desenhas, tá? Peguei lá um pedaço da folha da samambaia, desenhei. Represente os soros e a superfície da folha onde eles estão, onde eles se encontram, né? Se é na parte inferior ou é na parte superior da folha, tá? Aqui seria a parte superior. Quando eu viro ela de cabeça para baixo, né? Eu vou ver esses pontinhos aqui. Então, os soros são esses pontinhos, tá? E eles ficam localizados na face inferior da folha. Segunda questão. Coloque a folha da samambaia sobre uma folha de papel branco. Esfregue o dedo nos soros, você vai esfregar isso aqui, tá? E vire a folha da samambaia sobre o papel, aí tu vai bater assim no papel. O que é a poeira, entre aspas, que caiu na folha de papel? Na verdade não é a poeira, né, gente? São quem? São os esporos que estavam, né, nos esporângios, que são aqui os soros. Os soros são conjuntos de esporângios, ok? Então vocês vão fazer isso aqui no caderno de vocês, tá bom? Agora nós vamos dar sequência aí, agora nós vamos falar sobre as plantas gimnospermas, tá? Os representantes mais conhecidos, né? Nós temos os pinos, as araucárias, que também aqui no Brasil é muito conhecido como pinheiro do Paraná, tá? As gingobilobas, aqui nós temos os pinos, que são os pinheiros, tá? Plantações de pinheiros, que são utilizados muito como madeira, né? Para utilização de confecção de móveis. E aqui nós temos as araucárias, tá? Muito encontrado na região sul e nas regiões do planeta que tem uma temperatura, né, mais baixa, ok? Então, o que essas plantas apresentam? Elas também apresentam vasos condutores, também tem raiz, caule, folhas, tá? A grande novidade aqui foi o quê? O surgimento da semente. Então, as outras plantas que nós estudamos, nenhuma delas tem sementes. A semente só surgiu ao longo da evolução das plantas a partir de quem? Das plantas gimnospermas, tá? E apesar de ter semente, elas não apresentam frutos e nem flores, né? Então, o próprio nome, né, gimnos quer dizer nuas, espermas quer dizer sementes. Então, são plantas que apresentam sementes nuas, ou seja, desprovidas, né, não apresentando frutos, tá? Então, a grande novidade aqui foi essa, porque elas já eram pluricelulares, né? Tinha um embrião, tinha vasos condutores, tá? Todas essas características já existiam em plantas anteriormente estudadas, mas aqui a grande novidade foi o surgimento da semente. E como é essa reprodução das gimnospermas, tá? As estruturas reprodutoras, gente, elas ficam armazenadas aqui dentro, ó, em estruturas que nós chamamos de estróbilos. Entre aspas,
seria um cone, ou, entre aspas, seria a flor de uma gimnosperma. Mas eu não gosto de chamar flor, porque flor mesmo só veio surgir nas angiospermas. Aqui é uma estrutura que nós chamamos de estróbilos, tá? Esses estróbilos, eles podem se encontrar na mesma planta ou em plantas de diferentes, tá? Por exemplo, existem espécies de gimnospermas que na mesma planta eu tenho os estróbilos masculinos e eu tenho os estróbilos femininos, isso na mesma planta, tá? Elas são hermafroditas. Porém, eu tenho também espécies de gimnospermas que eu tenho plantas separadas. Eu tenho uma planta que vai produzir só os estróbilos femininos e tenho plantas que vão produzir somente os estróbilos masculinos, tá? Nessas plantas, gente, que são as gimnospermas, a partir daqui as plantas elas evoluíram de uma forma que elas não dependem mais de água para a fecundação, em ambientes úmidos, como era o caso de briófitas e pteridófitas. Lá as samambaias que a gente estudou ainda há pouco, elas são muito encontradas aonde? Se a gente for aqui na Serra de Maranguape, a gente encontra perto dos córregos, né? Perto dos rios, na própria serra onde tem muita sombra e bastante umidade. Por quê? Porque essas plantas dependem de água para a sua reprodução. O gameta masculino precisa nadar, literalmente, né? Um meio aquático para poder chegar até o gameta feminino. Aqui não. Aqui nós temos, ó, na reprodução dessas plantas, o seguinte. Aqui a gente tem uma gimnosperma e na mesma gimnosperma, observe que ela tem os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. Essa planta aqui, ela é hermafrodita, tá? E essas plantas, elas produzem, né, na sua parte masculina, né, nos seus estróbilos masculinos, o gametófito que vai ser responsável por produzir o quê? O grão de pólen. Os grãos de pólen nessas plantas, eles são espalhados no ambiente através do vento, tá? Para chegar até essa parte feminina aqui, que é o estróbilo feminino, onde vai ocorrer a fecundação, tá bom? Então, os grãos de pólen chegam a essa parte feminina, ocorre a fecundação, formação de uma semente, essa semente ela vai conter o embrião e ela vai conter o endosperma. Então, aqui uma pinha madura, ó, onde já ocorreu a fecundação, cada partezinha dessa aqui que a gente pode tirar é um pinhão. E o que é o pinhão? É a semente, né, comestível de uma araucária, tá? E ela é produzida dentro do estróbilo feminino, que é a pinha. Então, o pinhão vai ser tirado só da parte do estróbilo feminino e não do masculino. Então, essa dispersão, gente, ela é bem que aleatória. A quantidade de grão de pólen é muito grande para poder ocorrer uma dispersão mais direcionada, tá? Para que o vento possa espalhar e essa plantinha, esses grãos de pólen, possam chegar até o estróbilo feminino, onde vai ocorrer a fecundação. Então, a reserva nutritiva dessa semente vai ser o endosperma, para que quando aquela semente for germinar, esse embriãozinho encontrar nutrientes, tá? Para sobreviver. Ok? E aqui a gente finaliza, né, com a interação entre plantas e animais. Muitas das plantas, no caso aqui das gimnospermas que apresentam sementes, os animais eles contribuem para espalhar essas sementes, né? Eu peguei aqui um exemplo de uma ave chamada de ave gralha picaça, que é essa daqui, ó. Ela pega a semente e guarda, ela come, mas ela guarda, né, enterrando depois isso aí, ou às vezes ela nem encontra mais para se alimentar e ela acaba o quê? Semeando aquela semente ali, né? Que é no caso o pinhão. Na verdade, quem faz essa ave aqui. Essa outra aqui, professor, o que é essa outra gralha? É a gralha azul. Os cientistas pensavam que essa ave aqui, ó, ela está até com o pinhão aqui, né? Que é a semente do pinheiro, da araucária. Ela vai também se alimentar. Porém, essa ave aqui, praticamente, ela não vai para o solo, ela fica mais nas copas das árvores. Pega e fica lá. Essa daqui é que realmente faz a plantação do pinheiro. Ela come e enterra a semente para depois voltar e comer. E muitas vezes ela não volta. E aí ela faz a plantação, né, lá de araucária. Antigamente quem ganhava a fama era essa, mas com os estudos, né, foi descoberto, observando-se no campo que são as gralhas, né, picaças que fazem esse processo, tá bom? Então, gente, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, né, pteridófitas e gimnospermas, e na próxima semana a gente vai fazer uma correção, né, que vai seguir na agenda de vocês, tá, da tarefa de casa, e a
sequência com as angiospermas para a gente concluir o reino das plantas. Então, tenham todos um bom estudo, tá? Uma boa semana e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.